Olá, meu caro aluno, bem-vindos a mais uma aula do curso de antibiótico terapia do professor Sérgio Araújo. E o que veremos na aula de hoje? Hoje falaremos sobre interações in vitro relacionado aos antibióticos. Essa é a aula de número 7, a aula do terceiro módulo do curso de antibiótico terapia. Mas antes de iniciar nossa aula, deixe eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou graduado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também sou doutor e sou mestre em biologia molecular e bioquímica, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aqui nessa tela nós podemos ver alguns dos meus contatos. Vocês podem entrar em contato comigo para responder algumas dúvidas do curso através do e-mail que nós podemos ver aqui embaixo, também através das redes sociais. E se vocês apontarem o seu smartphone para esse QR Code, vocês serão direcionados para o meu canal no YouTube, o Posologia, onde eu posto aulas, onde eu posto vídeos todas as semanas, vídeos inéditos sobre o mundo da farmacologia. E o que é que nós veremos na aula de hoje? Na aula de hoje nós teremos o seguinte conteúdo. Vamos falar sobre o que é incompatibilidade farmacêutica, ou seja, qual a definição de incompatibilidade farmacêutica, que também é chamada de interação in vitro. Também falaremos sobre os fatores que influenciam a incompatibilidade, quais as diferenças entre interação medicamentosa e incompatibilidade farmacêutica, também quais são os resultados dessas incompatibilidades, o que é que nós podemos esperar se dois antibióticos forem considerados incompatíveis, quais são os tipos de incompatibilidades, vamos dar exemplos de incompatibilidades e é óbvio que precisaremos também encontrar uma solução. Quais são as estratégias que podem ser utilizadas para solucionar as incompatibilidades farmacêuticas? E vamos começar com os fatores. Quais são os fatores que influenciam dois antibióticos de serem incompatíveis? Mas antes de falarmos sobre os fatores, precisamos definir o que é incompatibilidade farmacêutica. Nós já podemos ver aqui na tela. Incompatibilidade farmacêutica é uma interação medicamentosa que ocorre in vitro. Ela não ocorre dentro do corpo do paciente. Ela ocorre na preparação do antibiótico para ser administrado. Então, quando dois ou mais antibióticos, quando eles se misturam na seringa, quando eles se misturam no equipo do soro, ou quando eles se misturam dentro de algum recipiente, nós chamamos de incompatibilidade quando essas moléculas elas sofrem algum tipo de reação, quando essa reação produz algum prejuízo para a terapêutica do paciente. E aqui na tela nós podemos ver 4 fatores que podem influenciar as incompatibilidades farmacêuticas. A primeira delas nós podemos ver aqui na parte superior do slide. É o próprio antibiótico, é o próprio fármaco. Então, quando nós misturamos fármacos que interagem, fármacos que promovem uma reação medicamentosa um com o outro, nós vamos ver que muitas vezes essa interação medicamentosa ela ocorre porque os fármacos apresentam estruturas químicas muito diferentes, apresentam estrutura química que tem um pH mais ácido, outra que tem um pH mais básico, e essa mistura se torna incompatível, formando uma solução que muitas vezes tem uma ação antibiótica menor do que o antibiótico isoladamente. Um outro fator também, nós podemos ver aqui, é o pH. Quando o pH, seja da própria molécula, quando o pH seja do meio, altera a estrutura química do antibiótico, altera a estrutura química da molécula, essa molécula muitas vezes vai sofrer um prejuízo. Então, o pH do meio também pode influenciar, também pode ser um fator que vai alterar a molécula e, consequentemente, vai tornar essa mistura incompatível. Aqui em cima nós podemos ver também o diluente é um fator importante que torna a mistura incompatível. Muitos antibióticos ele vem na forma de pó e esse pó precisa ser diluído para ser infundido muitas vezes por via intravenosa. O diluente,
Se não for adequado, muitas vezes o diluente possui estrutura hídrica e essa estrutura hídrica ela é capaz de quebrar a molécula. Muitas vezes o diluente possui um pH incompatível com a molécula do antibiótico. Muitas vezes o diluente também possui íons que podem formar complexos com os antibióticos e, consequentemente, tornar essa mistura incompatível. E aqui nós podemos ver o quarto fator, que é o tempo de diluição. Então, o tempo na qual esse antibiótico passa em contato direto com o diluente, o tempo que ele passa em contato direto com outras moléculas de antibiótico e até mesmo com o recipiente, vai promover um tempo suficiente para a reação química acontecer. Por isso que o tempo de infusão ele não pode ser lento o suficiente para que essa incompatibilidade ocorra. Por isso, muitas vezes, o tempo de infusão precisa ser adequado para que essa reação química, que poderia acontecer potencialmente, ela não ocorra. Então, agora que nós já entendemos quais são os fatores que podem influenciar na incompatibilidade entre fármacos de forma in vitro, agora precisamos entender quais são as diferenças entre uma incompatibilidade e uma interação medicamentosa. Bem, a primeira diferença nós já entendemos, que é a incompatibilidade ela ocorre in vitro e a interação medicamentosa ela ocorre in vivo. Então a primeira grande diferença é a localização. Na localização, a interação medicamentosa ela ocorre dentro do corpo. Depois que administramos os fármacos, esses fármacos vão interagir ou na farmacocinética ou na farmacodinâmica do outro antibiótico. Isso nós veremos nas próximas aulas desse módulo. Mas a incompatibilidade farmacêutica, que é o que nós estamos estudando nessa aula, ela ocorre in vitro, ou seja, ela ocorre fora do corpo. Ela ocorre no momento da preparação do antibiótico, quando nós misturamos as moléculas dentro do frasco ampola, quando essas moléculas são misturadas dentro do equipo, quando essas moléculas são misturadas dentro da seringa. Então, em virtude daqueles fatores que nós vimos anteriormente, os antibióticos se tornam incompatíveis, formando misturas que muitas vezes não vão ter a mesma ação antibiótica que tinham quando o antibiótico é administrado isoladamente. Uma outra diferença que podemos também perceber é na visualização. Se a interação ocorre in vivo, se a interação ocorre dentro do corpo, nós não podemos visualizar quando essa interação ocorre. Mas já a incompatibilidade, como ela ocorre in vitro, como ela ocorre no momento da preparação, ela é visível aos nossos olhos. E uma outra diferença são nos tipos de interação. Bem, na interação medicamentosa nós vimos que ela ocorre in vivo. Se ela ocorre in vivo, a interação pode ser entre antibióticos entre si. Pode acontecer entre as moléculas, é o que nós chamamos de interação droga-droga ou interação fármaco-fármaco. Ela ocorre in vivo, mas essa interação ela pode acontecer. Também a interação pode acontecer entre o fármaco e o alimento. Se o paciente se alimenta, na hora da administração, essa interação pode acontecer prejudicando ou, em alguns casos, até facilitando. A gente vai ver isso nas próximas aulas. E a interação também pode acontecer entre a droga e a doença. A doença do paciente e o fármaco podem interagir de modo a modificar o curso dessa doença. Mas a incompatibilidade farmacêutica, como ela acontece in vitro, existem algumas diferenças. Claro que in vitro nós também temos duas moléculas. Claro que in vitro a interação também pode ser droga com droga, fármaco com fármaco. Mas na interação in vitro, ou seja, na incompatibilidade, a droga pode interagir com o recipiente. A droga pode interagir com a solução ou com o conteúdo da solução. Então vejam que, em relação ao tipo de interação, a incompatibilidade ela se torna bem diferente da interação medicamentosa. Então, já que nós entendemos quais são as diferenças
entre incompatibilidade farmacêutica e interação medicamentosa, a gente precisa entender agora o que é que nós podemos esperar quando dois antibióticos são incompatíveis. O que é que nós podemos visualizar? Nós vimos aqui nesse slide que uma das diferenças é com relação à visualização. O que é que nós esperamos visualizar? Quais são os produtos do incompatibilidade farmacêutica? É exatamente o que nós veremos agora. Então, nós podemos visualizar alterações organolépticas. O que são alterações organolépticas? São alterações que cursam com mudança de cor, por exemplo. Um antibiótico ele é transparente e quando ele interage com uma outra molécula, quando ele interage com a solução, com os recipientes, com o próprio recipiente, ele pode mudar de cor. Quando há alterações na consistência daquele antibiótico, quando há alteração na opalescência. O antibiótico ele era translúcido, a solução era translúcida, mas em virtude dessa incompatibilidade, nós tivemos a formação de uma solução opalescente. Também o antibiótico pode sofrer uma turvação, pode sofrer a formação ou pode constituir a formação de cristais, também pode flocular ou pode precipitar. Todas essas alterações químicas cursam com alterações organolépticas. Um outro produto que nós podemos esperar das incompatibilidades farmacêuticas é diminuição da atividade farmacológica. Então, o antibiótico, quando interage com outra molécula, com a solução, com o recipiente, ele pode ter uma diminuição tanto do espectro de ação quanto da potência antibiótica. Também podemos esperar inativação farmacológica. Além da diminuição da atividade farmacológica, o que nós podemos esperar também é que o antibiótico seja completamente inativado. Isso muitas vezes vai acontecer quando o antibiótico sofre ação química ou físico-química. A partir da incompatibilidade farmacêutica, também pode se formar um composto novo. Esse composto, na grande minoria das vezes, vai ser ativo ainda, mas ele, na maioria das vezes, ou vai ser inócuo, ou, infelizmente, ele pode ser tóxico também. Então, um dos produtos também que podemos esperar das incompatibilidades farmacêuticas é aumento da toxicidade. Então, mesmo que nós não consigamos ver as alterações, as incompatibilidades farmacêuticas, mesmo assim, compostos tóxicos, potencialmente, eles podem ser formados. Quais são os principais tipos de incompatibilidades farmacêuticas? Um dos tipos é a incompatibilidade química. Nós podemos ver na parte de cima desse slide. E a incompatibilidade química vai promover alterações moleculares. Alterações moleculares, elas normalmente não são visíveis e elas normalmente são irreversíveis. Alterou a molécula, nós não esperaremos que essa molécula volte a ter atividade novamente. Formou-se um composto novo, ou pelo menos esse composto, mesmo que não seja uma alteração pronunciada, vai ser uma alteração em que a atividade farmacológica ela vai ser completamente diferente do composto original. A incompatibilidade química pode ser resultado de hidrólise, por exemplo. Quando há moléculas de água na solução, essa água pode atacar o antibiótico, fazendo com que o antibiótico se quebre. Nós podemos ver aqui no exemplo. A é o antibiótico original. Na presença de água, o composto A, o antibiótico A, sofreu uma quebra, produzindo um produto B e um produto C. Normalmente, grupos farmacológicos ou grupos químicos são retirados da molécula, fazendo com que a molécula de antibiótico perca sua atividade. A incompatibilidade química também pode acontecer em função da oxidação. Se dentro do ambiente com o antibiótico tiver oxigênio, esse oxigênio ele pode atacar a molécula de antibiótico, esse oxigênio pode retirar elétrons do antibiótico, fazendo com que o antibiótico perca também sua atividade farmacológica. A incompatibilidade química também pode ser resultado de uma autooxidação.
Ou seja, quando dentro do antibiótico, dentro da molécula do antibiótico, nós já temos grupos oxigenados, esses grupos oxigenados, eles mesmos podem atacar a molécula do antibiótico em função de alteração de pH, por exemplo, e essa molécula vai se auto-oxidar, perdendo assim sua atividade farmacológica. A incompatibilidade química também pode ser resultado de uma redução. O que é uma redução? É quando quem ataca a molécula do antibiótico não é o oxigênio. Quem ataca a molécula do antibiótico é o hidrogênio. E o hidrogênio ele doa elétrons. Então, na redução acontece uma doação de elétrons e, como nós sabemos, quimicamente, esse fluxo, essa nuvem eletrônica sendo muito modificada, também vai alterar a estrutura química da molécula do antibiótico. A incompatibilidade química também pode ser resultado da fotólise. Quando a quebra da molécula do antibiótico, quando a cisão de grupos químicos dentro da molécula do antibiótico não é resultado nem da ação da água, nem da ação do oxigênio, nem da ação do hidrogênio, pode ser ação da luz, pode ser ação da luz solar, por exemplo. Então, quando encontra um ambiente favorável, um ambiente onde as alterações de pH, onde a temperatura são favoráveis, a luz ela entra como um catalisador. Então, esse catalisador vai favorecer a quebra da molécula do antibiótico. Por isso, muitos antibióticos eles vêm em frasco âmbar para proteger esse antibiótico da ação da própria luz. E, finalmente, a incompatibilidade química pode ser resultado também da racemização. O que é a racemização? É quando as moléculas interagem de modo a haver um rearranjo molecular. Um grupo químico que estava em determinada região da molécula, ele pode sofrer uma modificação para um outro lado da molécula. E dessa forma, nós temos uma alteração estrutural muito drástica. E vejam só o que nós podemos ver aqui. O que é que influencia as incompatibilidades químicas? A concentração dos antibióticos. Antibióticos em concentrações mais elevadas vão favorecer a interação entre essas moléculas, vão favorecer essa reação química acontecer. Porque o que nós estamos vendo aqui nesse slide são reações químicas. Quando duas moléculas reagem quimicamente, ou quando uma molécula reage com a solução, ou quando a molécula reage com o recipiente, essa reação química é chamada de incompatibilidade química. E ela pode ser resultado do aumento da concentração do antibiótico. Muitas vezes a reação não acontece se a concentração for baixa. Pode ser resultado também do tempo de contato. Uma reação química depende de interação e essa interação depende de tempo. Quanto mais tempo, mais favorável essa reação acontece. Depende também da temperatura. Se em temperaturas maiores a reação é mais favorável, o aumento da temperatura vai favorecer a interação. E depende também do pH. Se variações do pH vão favorecer o aumento da interação com hidrogênio, o aumento da interação com oxigênio, isso também vai influenciar na reação química e, consequentemente, na incompatibilidade química. Além das incompatibilidades químicas, nós temos também as incompatibilidades físicas. Nas incompatibilidades físicas não há mudanças moleculares. As mudanças moleculares acontecem apenas nas incompatibilidades químicas. Ela normalmente é algo visível, você consegue visualizar no frasco ampola, você consegue visualizar no equipo, você consegue visualizar na seringa que aconteceu uma alteração. E também, normalmente, ela é reversível. Quando a gente altera o pH, quando a gente altera a temperatura, normalmente essa interação é desfeita. Essa incompatibilidade física ela é desfeita. Nós temos aqui nesse slide 4 tipos de incompatibilidades físicas. A primeira delas é a precipitação. Então, na precipitação acontece quando o antibiótico interage muitas vezes com a solução, com o meio, com o diluente, e essa interação ele diminui o coeficiente de solubilidade do antibiótico. Então, quando diminui o coeficiente de solubilidade do antibiótico,
esse antibiótico ele precipita. Também pode acontecer por complexação. Então, o antibiótico ele sofre uma interação muitas vezes com metais, muitas vezes com íons. Esses íons formam um complexo com o antibiótico que nós podemos ver exatamente esse processo de precipitação, de floculação também. Aqui em cima nós podemos ver a mudança de cor. Também pode se formar um complexo colorido e esse complexo colorido muitas vezes é inativo. E aqui nós podemos ver também uma outra incompatibilidade física que é a efervescência, quando na reação há formação de gases. Então vamos ver alguns exemplos de cada uma dessas incompatibilidades, começando exatamente pelas incompatibilidades físicas, que são as que nós podemos visualizar e que normalmente nós encontramos com maior frequência. A primeira delas é o quê? É a precipitação. Então, na precipitação, ocorre em virtude de quê? De elevadas concentrações, muitas vezes de íons cálcio ou fosfato, também de elevadas temperaturas e quando o pH da solução é alcalino dentro do meio. Nessas condições, elas são mais favoráveis à precipitação. Alguns exemplos é, por exemplo, cloranfenicol, quando está no meio juntamente com aspirina, com metoclopramida acidificada com HCl e com nabufina também acidificada com HCl. Vejam só, aspirina, metoclopramida e nabufina, nessas condições, são consideradas moléculas ácidas. O cloranfenicol está na solução alcalina. Quando em meio ácido, nós temos o quê? Uma precipitação, uma diminuição da solubilidade do cloranfenicol. Um outro exemplo é o cloranfenicol, quando administrado dentro do mesmo recipiente com a minofilina. Há uma precipitação em função do pH alcalino da minofilina. A minofilina tem um pH alcalino, ciprofloxacino tem um pH mais ácido. Há uma precipitação do ciprofloxacino quando a temperatura da solução está em torno de 25 graus Celsius. Então, a solução para escapar dessa precipitação é não fazer essa diluição nessa faixa de temperatura para que não ocorra a incompatibilidade entre o cloranfenicol e também a minofilina. Um outro exemplo de precipitação entre antibióticos é quando a amicacina é administrada juntamente com a heparina ou com fenitoína. Também o mecanismo está relacionado com mudanças de pH entre essas duas soluções. Mais um exemplo é a cefotaxima associada mais uma vez à minofilina. Nós já vimos que a minofilina tem um pH alcalino. A cefotaxima tem um pH ácido. Quando eles são administrados num pH superior, esse pH é superior a 7,5, acontece uma precipitação parcial da cefotaxima com perda de pelo menos 10% do efeito antibiótico. Nosso quinto exemplo de precipitação é a ceftriaxona em soluções com Ringer lactato. O Ringer lactato tem pH alcalino, o Ringer lactato também tem íons de cálcio. A ceftriaxona ela é incompatível tanto com pH alcalino como com íons de cálcio, promovendo assim uma precipitação da ceftriaxona. E finalmente nós temos uma incompatibilidade, uma precipitação da amicacina, quando ela é administrada em solução juntamente com a hidrocortisona. Só que não é qualquer dosagem, qualquer concentração de hidrocortisona. A hidrocortisona precisa estar numa concentração superior a 200 mg para que essa precipitação aconteça. Uma diminuição da solubilidade da ampicilina. Uma outra incompatibilidade física também é quando a formação de gases. E geralmente essa formação de gases acontece com formação de CO2. E se há formação do CO2, na solução temos que ter bicarbonato. Então vejam, entendam que normalmente essa interação depende da existência de bicarbonato no meio para que haja a formação de CO2. Quais são os exemplos? Quando nós temos amicacina em meio com bicarbonato, normalmente o pH ácido da amicacina com o pH alcalino do bicarbonato promove uma reação química.
Essa reação química ela forma gases e esse gás é o CO2. Um segundo exemplo é quando a cefalosporina está em meio com a micacina. Então são dois antibióticos administrados juntos, cefalosporina e amicacina. O bicarbonato contido na cefalosporina também gera a formação de CO2. Então essa reação normalmente não altera a atividade antibiótica, mas ela produz o CO2 que pode gerar algum desconforto para o paciente. E quais são os principais exemplos que nós temos de incompatibilidades químicas? Primeiro exemplo é a oxidação. Quando a tetraciclina está no meio rico em oxigênio, esse oxigênio vai ser adicionado à molécula de tetraciclina e isso vai normalmente inativar a tetraciclina. E uma forma de se proteger desse tipo de reação é adicionando à molécula um antioxidante. Então, pela facilidade de oxidação da tetraciclina, é recomendável que a tetraciclina seja administrada juntamente com o antioxidante. Também nós temos aqui a hidrólise. A hidrólise acontece muito com quem? Com cloranfenicol e com as sulfonamidas, quando estão na presença de água ou quando estão na presença de elevadas temperaturas. Uma forma de proteger cloranfenicol e também sulfonamidas da hidrólise, da quebra exatamente pela presença da molécula de água, é adicionar a essas soluções substâncias que adsorvam a água, como por exemplo o carbonato de cálcio. Aqui nós temos a descarboxilação, que é uma incompatibilidade química. Ou seja, a molécula de cefalosporina, por exemplo, ela vai perder grupamentos carbonados. E acontecem quando? Quando a cefalosporina está na presença de bicarbonato, quando existe bicarbonato na solução. A gente acabou de ver isso, a formação de gases, e esse gás é relacionado à perda de CO2 pela molécula do bicarbonato. E a proteção para esse tipo de reação é evitar elevadas temperaturas. Então a cefalosporina, quando é administrada juntamente com bicarbonato, ela deve ser administrada em temperaturas mais baixas. E finalmente nós temos aqui os complexos insolúveis, que acontece com a tetraciclina, quando na solução tem íons bivalentes, normalmente cálcio, normalmente magnésio. Esses metais pesados, eles formam um complexo com a tetraciclina, impedindo a sua absorção, diminuindo a sua biodisponibilidade. Uma forma de evitar essa complexação é não adicionar soluções contendo íons bivalentes ou adicionando quelantes que possam roubar da solução esses íons bivalentes, impedindo que eles interajam com a tetraciclina. E qual a principal estratégia para a gente evitar essas incompatibilidades? Precisamos utilizar as matrizes de incompatibilidades. Existem diversas matrizes de incompatibilidade, incompatibilidade relacionada, por exemplo, a tratamentos oncológicos, incompatibilidades relacionadas a tratamentos para fármacos utilizados em UTIs e assim por diante. Então essas matrizes são utilizadas quando antibióticos incompatíveis in vitro, eles precisam ser administrados ao paciente. E aí o desafio é o quê? O desafio é administrar os antibióticos na posologia correta, mas impedindo as incompatibilidades farmacêuticas. A solução é o quê? É montar um cronograma onde os antibióticos sejam administrados em horários diferentes, porque eles não interagem em vivo, eles interagem apenas in vitro. Então precisamos evitar o horário da administração. Então vamos dar uma olhadinha nessa matriz, que é uma matriz relacionada aos tratamentos oncológicos. Nós temos aqui ceftriaxona. Com quem ceftriaxona é incompatível? O quadradinho vermelhinho, ele indica que existe uma incompatibilidade física ou química com ceftriaxona, anfotericina B lipossomal ou a caspofungina. Então, não dá para administrar juntos, no mesmo equipo, no mesmo frasco ampola, na mesma seringa, porque vai haver algum tipo de interação química ou física. Um outro exemplo é ciprofloxacino, administrados com aciclovir ou com anfotericina B lipossomal, mais uma vez. Vejam que a anfotericina B lipossomal é uma molécula que normalmente é administrada sozinha, porque
nós temos incompatibilidade com várias outras moléculas. Entendam que normalmente é conveniente administrar várias moléculas, fazer vários tratamentos com o mesmo acesso. Afinal de contas, isso é muito melhor para o paciente. Você vai ter um acesso endovenoso e vai passar todos os antibióticos, todos os tratamentos. Mas nem sempre isso é possível. Nós podemos ver, por exemplo, que ciprofloxacino não dá para administrar nem com a ciclovir, nem com a anfotericina B. Um outro exemplo é o imipenem. E vejam que, à medida que nós vamos descendo na matriz de incompatibilidade, o número de moléculas incompatíveis vai aumentando. O imipenem cilastatina em pH 6,5 a 7,5, ou seja, um pH ali próximo do neutro, ele é incompatível com a anfotericina B lipossomal, com clorpromazina e também com fluconazol. Linezolida em pH 4,8, ou seja, em pH ácido, é incompatível também com a anfotericina B e com clorpromazina. E eu queria chamar a atenção de vocês, caros alunos, que incompatível em pH 4,8, ou seja, uma forma de solucionar essa incompatibilidade é alterando o pH para que não fique nessa faixa de incompatibilidade. Um outro exemplo é a piperacilina tazobactam, num pH que varia de 4,5 a 6,8. Vejam quantas moléculas existem incompatíveis a piperacilina tazobactam, a ciclovir, anfotericina B lipossomal, caspofungina, clorpromazina, ciprofloxacino, filgastrina, ganciclovir, hidroxizine, insulina e também o pantoprazol. O nosso último exemplo aqui dessa matriz de incompatibilidade é a vancomicina. Vejam que o pH que a vancomicina é incompatível é um pH bastante ácido, 2,5 a 4,5. Mas nesse pH, a vancomicina apresenta incompatibilidade com anfotericina B lipossomal, ceftriaxona, clorazepato, furosemida, heparina, imipenem cilastatina, metilprednisona, pantoprazol e também a piperacilina tazobactam. E é claro que se a gente sabe que uma molécula é incompatível, a gente precisa encontrar uma solução, uma estratégia para que o paciente receba os antibióticos adequados, na posologia adequada, mas sem incompatibilidade. A gente precisa fazer um agendamento de antibióticos que serve para organizar os horários, de modo que os antibióticos sejam administrados sem incompatibilidade nenhuma. Nós podemos ver aqui nessa imagem, que é uma imagem extremamente ilustrativa, que ele mostra o seguinte: à medida que a prescrição é mais complexa, que apresenta mais antibióticos, que apresenta mais fármacos, que apresenta mais horários de administração, maior a chance de incompatibilidade, ou seja, mais insegura essa prescrição. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos em verde fármacos incompatíveis. Fármaco incompatível 1, fármaco incompatível 2, fármaco incompatível 3. Nós precisamos organizar para que esses fármacos não sejam administrados no mesmo horário. Mas esse paciente apresenta outros tratamentos, fármaco 1, fármaco 2, 3, 4, 5 e 6. E essa prescrição ela precisa ser organizada de modo que o paciente receba todos os fármacos necessários sem que nenhum deles sofra nenhuma interação farmacológica. Vejam só, gente, por que a gente deve fazer essa organização? Para evitar o comprometimento da ação do antibiótico. Também precisamos responder quando fazer isso. Quando for detectada alguma incompatibilidade farmacêutica. Então, nesse exemplo aqui que a gente deu, nós tínhamos 3 fármacos que são incompatíveis. A gente precisa resolver esse problema. E vai resolver como? Organizando os horários de acordo com a posologia prescrita, de modo que os antibióticos incompatíveis sejam administrados em horários distintos. E como nós vamos fazer isso? Vamos simplesmente mudar os horários. Vejam que o fármaco incompatível 1, o 2 e o 3 foi colocado em horários distintos e isso afastou a possibilidade deles interagirem no mesmo frasco ampola ou na mesma seringa ou no mesmo recipiente em que eles sejam administrados. Vamos dar um exemplo mais prático para que vocês possam entender. Aqui na tela nós podemos ver
Um paciente que está fazendo uso de heparina, metilprednisolona, metoclopramida, pantoprazol, piperacilina, tazobactam e vancomicina. O problema é que esse paciente vai fazer uso de todos esses medicamentos por via endovenosa, infusão endovenosa, mas alguns deles são incompatíveis. Então não dá para aproveitar o acesso para todos eles. Vejam só, pantoprazol é incompatível com heparina, é incompatível com metilprednisolona e é incompatível com metoclopramida. A gente pode ver por esses quadradinhos vermelhos que eles são incompatíveis. A piperacilina tazobactam, incompatível com pantoprazol. A vancomicina, incompatível com 4 desses fármacos. Com heparina também, com metilprednisolona também, com pantoprazol também e com a própria piperacilina tazobactam. Então não dá para administrar nos mesmos horários. E qual foi a posologia prescrita para esses antibióticos, para esses fármacos? Bem, heparina é administrada de forma contínua por infusão endovenosa. Então, 24 horas de infusão endovenosa. Já a piperacilina é administrada 3 vezes ao dia. E a piperacilina vai ser administrada em quais momentos? Bem, piperacilina a gente viu que é incompatível com quem? Com vancomicina. Então vamos tentar fugir do horário da vancomicina. Mas a piperacilina não é incompatível com heparina. Então, se não é incompatível com heparina, dá para se administrar no mesmo horário da heparina. São 4 horas de infusão. Então, das 5 às 9, primeira dose de piperacilina. Das 13 às 17, a segunda dose de piperacilina. E das 22 até 1 hora da manhã, a terceira infusão de piperacilina. Mas a vancomicina, a gente viu que a vancomicina ela é muito incompatível. Ela é muito incompatível com quase todos os tratamentos que esse paciente está usando. Ela vai ser administrada em um horário sozinha. A infusão dela vai ser isolada de todos os outros. A vancomicina ela vai ser administrada 2 vezes ao dia, uma infusão de 1 hora apenas. Então, naquela 1 hora de infusão da vancomicina, nenhum outro fármaco vai ser administrado. Inclusive a heparina, que apresenta infusão contínua. Então, das 9 às 10, somente vancomicina. Das 21 às 22, apenas vancomicina. O outro fármaco que apresenta também incompatibilidades é o pantoprazol. Pantoprazol, a infusão dele vai ser apenas 30 minutos. Só que como o pantoprazol é incompatível tanto com a vancomicina como com a heparina, vejo que no horário da noite, a heparina vai ter que suspender a infusão por 1 hora e meia. Meia hora para o pantoprazol e 1 hora para a vancomicina. Metoclopramida. Bem, metoclopramida ela é incompatível apenas com o pantoprazol. Então a gente precisa fugir do horário do pantoprazol e tentar encontrar para ela o melhor horário na qual sejam também administrados outros fármacos que não sejam compatíveis. A metoclopramida vai ser administrada às 8 horas e também vai ser administrada heparina e piperacilina. A segunda dose vai ser administrada às 12 horas, são 3 vezes ao dia, e a terceira dose às 18 horas, que também vai ser administrada a heparina. A metilprednisolona é incompatível com pantoprazol e também com a vancomicina, então a gente vai fugir desses horários, só que apenas 1 vez ao dia, em 10 minutos, vai ser administrado no mesmo horário que a metoclopramida, a primeira dose delas, às 8 horas. Já que às 8 horas nós temos também a administração de heparina, piperacilina e metoclopramida. Aqui nós não estamos utilizando mais de um acesso, é apenas um acesso. O que nós estamos fazendo é bloqueando a infusão de determinada molécula e incluindo a infusão de uma outra molécula. Então aqui nós temos 3 momentos que são críticos. O momento das 9 às 10 horas, que vai ser administrado somente a vancomicina. Entre as 8h30 e as 9 horas vai ser administrado somente o pantoprazol. E entre as 21 e as 22 vai ser administrado novamente a vancomicina, vai ser a segunda dose da vancomicina. Então chegamos ao fim de mais uma aula do curso de antibiótico terapia do professor Sérgio Araújo, aula de número 7. Nós falamos sobre as incompatibilidades farmacêuticas, ou seja, aquelas interações que acontecem in vitro,
que acontecem dentro da seringa, que acontecem dentro do frasco ampola, que acontecem dentro do equipo, que acontecem dentro do recipiente na qual o paciente vai receber aquele antibiótico. Na próxima aula, a aula de número 8, iremos falar sobre as interações farmacocinéticas dos antibióticos. Se é farmacocinética, essa interação vai acontecer em vivo, vai acontecer depois que o antibiótico for administrado. Para você que acompanhou essa aula até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.